Solicita o senhor vereador Marcos Tongo a leitura da palavra de Deus. Isaías capítulo 33, versículos 5 e 6. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de direito e de justiça. Haverá o Sião estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Solicito ao senhor vereador Marcos Tongo a inclusão da leitura da ata da convocação extraordinária feita pelo Executivo do dia 2 de janeiro e a ata extraordinária convocada pela Câmara Municipal do dia 2 de janeiro também. Senhor presidente, a ata do dia 3 e 2 de janeiro, do dia 2 de janeiro, ela já foi caminhada por Gabinete dos Nobres Edis dessa Casa de Lei, está apta a ser aprovada. Sessão extraordinária que foi feita nessa casa. Deliberação da ata da sessão extraordinária do dia 2 de janeiro, ata da convocação do Executivo. Em discussão, em votação. Vai, Marquinhos. 11 votos. Senhor presidente, 11 votos favoráveis à aprovação da ata. 12 votos. Ata da primeira sessão extraordinária do dia 2 de janeiro aprovada. Agora a ata da convocação da Câmara. Ata extraordinária. Esquece aqui, Marquinhos. Deliberação da ata extraordinária. Segunda extraordinária convocação da Câmara. Botou aqui já. Segundo. Toninho pediu. Toninho Silva. Senhor presidente, a segunda ata da convocação extraordinária da Câmara, também na mesma data, foi encaminhada para o Gabinete de Nobres Edis dessa Casa de Lei, está apta a ser aprovada. Ata da sessão extraordinária segunda convocação da Câmara Municipal, em discussão, em votação. Senhor presidente, em discussão. Essa segunda sessão extraordinária. Em discussão. Essa segunda sessão extraordinária, a ata chegou ao meu gabinete e eu tenho algumas observações a fazer com relação a esta ata. Me chama a atenção, na redação da ata, quando diz que formada a mesa diretora, o senhor presidente informa ser essa sessão convocada verbalmente por esse legislativo, com aprovação plenária, sem remuneração parlamentar, com o fim de apreciar matérias de interesse público relevante, artigo 141, seu parágrafo único do Regimento Interno. E continua. Contudo, no dia seguinte, foi apresentado ofício desta convocação sob o protocolo 30/2014. No dia seguinte, foi convocada a sessão extraordinária. A sessão aconteceu no dia 2 e no dia 3 foi apresentado o ofício de convocação. É a primeira observação que eu tenho a fazer. A segunda observação que tenho a fazer
na lavratura da ata, é com relação que fala um voto contra representado pelo senhor Gideão Henriques Svensson. E aí diz que o vereador Gideão não estava presente na sessão e a mesma ata diz constar um voto contra desse vereador. Terceiro é que diz o seguinte, nesta pauta constava o seguinte, para deliberações 8.623/2013 ao veto 108/2013, oriundo do excelentíssimo senhor Aldifa Charles Pimentel Barcelo, executivo municipal, referente à regularização fundiária de assentamentos irregulares em áreas urbanas no município da Serra. E continua, nada mais haverá a tratar, encerrada a sessão, e não consta qual foi a votação. Existiu votação? Qual foi o quórum? Qual foi o resultado da votação dessa matéria? A ata não traz referência a isso. Então, este vereador, em cima desta ata, este vereador, junto com o vereador Luiz Carlos Moreira e o vereador Nassib, nós protocolamos uma moção de repúdio com relação a essa segunda sessão extraordinária, porque ela foi realizada irregularmente, ferindo o nosso regimento interno e aos princípios que regem a administração. Então, este vereador votará contra a aprovação dessa ata, e até porque a mesma está cheia de erro, analisando essa ata hoje com calma, tem vários pontos aqui. O mais gritante é com relação... Ela se referencia à matéria que estava sendo apreciada, mas não diz como foi essa votação. Quantos votaram favoráveis, quantos votaram contrários. Então, e além dos outros pontos que eu coloquei. Então, senhor presidente, essa ata ela tem erros crassos, a composição da mesa diretora também está errado, porque ela traz a composição da mesa diretora como presidente Carlos Augusto Lorenzoni, primeiro vice-presidente Aécio Darli de Jesus Leite, que não estava presente, segundo presidente Rodrigo Márcio Caldeira, primeiro secretário José Marcos Tom, que não estava presente, segundo secretário Gideão Henriques Svensson, que se retirou logo no início. Então, a composição da mesa também está totalmente equivocada dessa segunda sessão extraordinária, e volto a repetir, ela foi realizada de uma forma irregular. Nós temos uma moção de repúdio que deveria ter vindo no expediente da sessão passada, eu cobrei, ficou de vir nessa sessão, não consta novamente no expediente da sessão. Então, esse vereador também vai se inscrever, e na minha fala eu vou estar lendo essa moção de repúdio, para que essa Casa de Leis analise, e eu espero que tenhamos a sabedoria de anularmos aquela segunda sessão, porque a convocação dela foi totalmente equivocada. Está aberta, então, a votação para aprovação, para a deliberação da segunda ata da sessão extraordinária. Só para saber se... Senhor presidente, 13 votos favoráveis, 14 votos favoráveis. Senhor presidente, 15 votos favoráveis, 3 votos contrários. A ata foi aprovada. São um total de 15 votos. Ali está 15.
Perdão, 12 votos favoráveis e 3 votos contrários. Ata da sessão extraordinária de 13 número votos 2, do favoráveis. dia 2 de janeiro, aprovada. Justificativo de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Gideão. Um absurdo, senhor presidente, o que essa Câmara aprova nesse momento. Aprova uma ata onde nela não consta o resultado da votação. Aprovamos uma ata aqui nessa noite, onde ela não traz na sua redação qual foi a votação dessa matéria que foi tratada, apesar de ter sido ilegal e irregular. E essa ata é aprovada desta forma. Será que todos nós lemos a ata? Será que o vereador que votou favorável à aprovação dessa ata teve o cuidado de abrir o arquivo no seu gabinete e ler o teor dessa ata? Porque ela está cheia de equívocos. Ela não traz a votação dessa sessão, não tem o resultado da votação. E vou ler novamente o parágrafo. Nesta pauta constava o seguinte: para deliberações 8.623/2013 ao veto 108/2013, oriundo do excelentíssimo senhor Aldifa Charles Pimentel Barcelo, executivo municipal, referente regularização fundiária de assentamentos irregulares em áreas urbanas no município da Serra. Nada mais a ver a tratar. Senhores, foi nessa noite aqui aprovada uma aberração aprovar essa ata. Ela não traz sequer o resultado daquela sessão. Foi de como que foi a votação? Qual foi o quórum? Quantos votos favoráveis? Quantos votos contrários? A matéria foi aprovada ou foi rejeitada? Não consta na lavratura da ata. E ela foi aprovada. Então fica aqui também o meu voto de descontentamento, de repúdio, pela aprovação dessa ata totalmente irregular. E eu não tenho mais nem palavras para dizer em cima disso aqui. Gente, Com a palavra o vereador Marcos Tongo. Quem? Com a palavra o vereador Boy. presidente, o nobre vereador Gedeon fez uma retificação na ata e nós aprovamos a ata com a devida retificação do vereador. Ele se manifestou, está registrado nos anais da Casa de Lei. Então, essa retificação que ele fez, ele tem que constar na ata nossa, porque ele se pronunciou e pediu que retificasse que foi um equívoco da taquigrafia, que vai retificar e colocar as observações do nobre vereador. Senhor presidente, eu fiz uma observação na ata, e essa ata, para que o plenário possa votar, os nobres edis têm que tomar conhecimento dessa correção para ver o que vai ser lavrado. Qual foi o quórum? Quantos votos sim, quantos votos favoráveis? Então, somente a palavra desse vereador, da sua indignação, não é suficiente para servir como base para os senhores votarem aprovando a mesma. Com a palavra o vereador Marcos Tongo para a inclusão da ata da sessão ordinária do dia 3 de 2 de 2014. Inclusão da ata. Da ata de segunda, da sessão do dia 2 de fevereiro, do dia 3 de fevereiro, que ela foi retirada de pauta da sessão anterior porque a gente não tinha apreciado das sessões extraordinárias. Então ele está colocando essa ata para deliberação agora. A ata vai ser lida, senhor presidente? Não, senhor vereador, ela já foi encaminhada, ela estava apta para ser deliberada na sessão de segunda-feira. Como nós não havíamos apreciado a ata da sessão extraordinária, nós retiramos a deliberação dela. Essa é uma ata de uma sessão ordinária, na volta do dia 3 de fevereiro. A ata sessão ordinária do dia 3 de 2 de 2003 foi encaminhada para o Gabinete dos Nobres Edis dessa Casa de Lei, está apta a ser aprovado, senhor presidente. Deliberação da ata da sessão ordinária do dia 3 de fevereiro de 2014, em discussão e em votação.
Vereador Nassib. Senhor presidente, 15 votos favoráveis, meu voto contrário, a ata foi aprovada. Deliberação da ata da sessão ordinária do dia 3 de fevereiro, aprovada. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Luiz Carlos Moreira. O parlamento tem como caminho na sua vida as discussões de matérias votadas aqui, de atas aprovadas. Pela primeira vez na minha vida de um parlamento, eu voto não a uma ata. Eu fui 12 anos deputado estadual, estou exercendo agora o primeiro mandato de vereador, e a experiência que tive, nunca votei contra uma ata. Mas, por questão de experiência de parlamento, eu queria sugerir à mesa diretora e a Vossa Excelência, o vereador Gideão fez os seus questionamentos à ata. Acho que Vossa Excelência deve, obrigatoriamente, fazer uma correção da ata do qual nós votamos aqui, com esses detalhamentos que podem ser equivocados pela taquigrafia, até porque hoje eu não estou vendo as taquígrafas aqui acompanhando a nossa sessão. Mudou de lugar, né? E essas correções de ata, eu acho que isso não traz nenhum prejuízo ao parlamento, né? Isso é comum, as taquígrafas podem cometer erros, e eu acho que não é isso que vai modificar o andamento dos nossos trabalhos, mas as observações do vereador Gideão são verdadeiras, e a mesa diretora tem que ter entendimento nesses equívocos, até porque ele foi suave nas suas palavras de usar equívocos. Na verdade, não são equívocos, são erros mesmo, né? E, com isso, fazer com que essa ata fique em consonância com aquilo que ocorreu exatamente no dia da sessão. No dia da sessão, a gente fez alguns questionamentos aqui a Vossa Excelência, e eu conversei com Vossa Excelência posteriormente em relação a isso. Nós somos favoráveis à harmonia entre os vereadores na Câmara. Conversei com o vereador Gideão Isvens, pedi a ele que fizesse um diálogo com Vossa Excelência, que é o presidente da Casa, até porque as pequenas coisas nós não precisamos de ficar expondo publicamente, né? Nós podemos, e aí quero chamar a atenção de Vossa Excelência com relação à questão da reunião do Colégio de Líderes, que não tem acontecido, presidente. Volte com as reuniões do Colégio de Líderes, para que a gente possa alinhavar os nossos trabalhos legislativos, para que eles sejam mais produtivos, e para que a gente evite discussões. Acho que hoje nós estamos recebendo aqui convidados aqui, para que a gente evite coisas dessa natureza. O Colégio de Líderes foi um projeto de minha autoria, aprovado à unanimidade nessa casa aqui, mas não tem funcionado, senhor presidente. Vossa Excelência, que dirige a casa, sabe da finalidade que tem o Colégio de Líderes. É criar a harmonia no Poder Legislativo, até para matérias. Nós, na semana passada aqui, votamos um veto do prefeito aqui, derrubamos um veto do prefeito aqui, e essas coisas, às vezes, derrubamos um veto à unanimidade também, e outras vezes acompanhamos o veto do prefeito, mas eu quero pedir isso a Vossa Excelência, que respeite essa criação do Colégio de Líderes, porque pode ter certeza, Vossa Excelência, que isso vai trazer uma maior harmonia nos nossos trabalhos e uma produção maior. Não quero dizer que quando a gente esteja na tribuna, a gente não faça ali uso devido para defender a cidade onde nós moramos. Mas esse Colégio de Líderes, eu acho que deve voltar às suas atividades rotineiramente para a gente discutir esse problema internamente. Muito obrigado, senhor presidente. Quero aproveitar, então, para solicitar ao partido SDD e ao partido do PT do B que encaminhe novamente a relação dos líderes dos partidos para que a gente possa recompor o Colégio de Líderes. Com a palavra o novo vereador Marcos Tongo, para também fazer a leitura para a deliberação da ata da sessão ordinária do dia 5 de fevereiro.
Senhor presidente, a ata sessão ordinária do dia 5 de fevereiro foi encaminhada para o gabinete dos nobres regidos dessa Casa de Leis, está apta a ser aprovada. Deliberação da ata da sessão ordinária do dia 5 de fevereiro de 2014, em discussão, em votação. Senhor presidente, 19 votos favoráveis, deliberação da ata aprovada. Deliberação da ata da sessão ordinária do dia 5 de fevereiro de 2014, aprovada. Requerimento. Expediente de sessão ordinária do dia 12 de fevereiro de 2014. Requerimento. Processo 580-2014, requerimento 36. Requer votos de congratulação ao Partido dos Trabalhadores. PT. Autor, vereador Gilmar Carlos da Silva. E vereador Aécio Leite. Processo 6.008-2014, requerimento 37-2014. Requer audiência pública para tratar das questões de segurança pública dos bairros Porto Canoa e adjacentes no dia 3 de fevereiro de 2014, às 19 horas, na Associação Comunitária de Porto Canoa. Autor, vereador Boy, do INSS. Processo 609-2014, requerimento 38. Requer pedido de informação referente ao processo 276-2014, cujo assunto é o projeto de lei 08-2014. Autor, vereador Antônio Boy, do INSS. Processo 659-2014, requerimento 39. Requer voto de congratulação aos magistrados da Defensoria Pública da Serra. Autor, vereador Toninho Silva. Indicação. Processo 583-2014, indicação 128. Solicita, autor, vereador Guto Lorenzoni. Processo 586-2014, indicação 129. Autor, vereador Jorjão. Processo 587-2014, indicação 130. Autor, vereador Jorjão. Processo 588-2014, indicação 131. Processo 589-2014, indicação 132. Processo 590-2014, indicação 133. Processo 591-2014, indicação 134. Processo 592-2014, indicação 135. Processo 593-2014, indicação 136. Processo 594-2014, indicação 137. Processo 595-2014, indicação 138. Processo 596-2014, indicação 139. Processo 597-2014, indicação 140. Processo 598-2014, indicação 141. Processo 599-2014, indicação 142. Processo 600-2014, indicação 143. Ambas têm como autor o vereador Jorjão. Processo 602-2014, indicação 144. Processo 603-2014, indicação 145. Processo 604-2014, indicação 146. Processo 605-2014, indicação 147. Processo 606-2014, indicação 148. Processo 607-2014, indicação 149. Ambas têm como autor o vereador Antônio Boy, do INSS. Processo 610-2014, indicação 150. Autor, vereador Toninho Silva. Ofício. Processo 294-2014, ofício 010-2014. Comunico que da data de 16 de 1 de 2014 será assumida a chefia da terceira Delegacia Regional Serra, delegado Ludogério Ralph da Costa. Autor, Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Senhor presidente, foi concluída a leitura do expediente. Conforme de praxe dessa casa, eu solicito ao vereador Toninho Silva para que faça aí o seu pronunciamento de voto de congratulação. Meu tio tem um funerário, entendeu? Aqui, meu tio, você conhece ele? Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, Rodrigo Caldeira, vereador, nosso vereador, nosso vereador Marcos Tongo, nosso vereador Gideão, a mesa, e a todos os edis, também aos nossos visitantes. E aqui eu subo a essa tribuna hoje, com muita honra. Alguém falou aí embaixo aí, o compositor, né? Vereador, compositor, capoeirista, músico, enfermeiro, tudo, né? Vereador do povo. Isso. E futuro magistrado desse município para julgar as causas de vocês. Estou aqui subindo essa tribuna hoje
Hoje eu estou mais tranquilo, hoje não estou com febre, não. Hoje eu estou subindo aqui para homenagear um voto de congratulação à Defensoria Pública do Estado, Núcleo Serra. Vou aqui mencionar Dr. Carlos Alberto de Oliveira Cordeiro, Dr. Daniel Barrione de Oliveira, doutora Daniela Machado Cecioso, Dr. Diego Ramírez, Dr. Douglas Admiral, Dr. Hélio Antunes Carlos, Dr. Henrique Hortes, eu não sou muito bom em essas línguas estrangeiras não, hein? Doutora Juliana Cardoso, doutora Laís Soares, doutora Lígia Marchese, doutor Luiz César Coelho, doutor Marcel Vitor, doutora Márcia Carvalho, doutor Pablo de Oliveira, doutor Felipe França, doutora Samila Gomes Medeiros, doutor Thieres Fagundes de Oliveira. Senhor presidente, a Defensoria Pública em todo o Brasil, assim como no Estado do Espírito Santo, tem uma grande discussão hoje, que são as estruturas das defensorias públicas no Brasil. O Estado do Espírito Santo é um Estado que ainda precisa olhar com outros olhos aos defensores públicos desse Estado. É o pior salário de todas as defensorias do Brasil, o Espírito Santo é o pior salário. Quando falo pior salário, não tem aí para dizer a vocês que é pior salário com 10% de diferença, não. É 100% de diferença. Espírito Santo paga um defensor público hoje R$ 9.000. Pernambuco paga um defensor público R$ 18.000. E aí, eu recebi aqui um comunicado, né, assunto a situação caótica da Defensoria Pública do município de Serra e do Estado do Espírito Santo. Aqui digo, falando em voz, para representá-los aqui na tribuna. Tenho a honra de cumprimentá-lo e de início lamentar que até o presente momento o governo do Estado não tenha se mobilizado para resolver o grande problema de evasão de defensores públicos do Estado do Espírito Santo, que nos últimos anos tem perdido um defensor a cada 23 dias. Problema este agravado nos últimos 3 meses, tendo em vista a perda de um defensor público a cada 10 dias. Apesar da realização de 3 concursos públicos, a falta de estrutura e a baixa remuneração tem sido causa de alta evasão da carreira que beira aos 50%. Né? Com isso, o quadro atual é de apenas 203 defensores públicos, com a iminência de ser reduzido ainda mais. O que desequilibra o sistema de justiça, tendo em vista que o Estado há previsão legal de 453 promotores de justiça e 442 magistrados. Nesse sentido, cabe destacar o diagnóstico mapa da Defensoria Pública no Brasil, estudo realizado pela IPEA, lançado nacionalmente, que destaca, entre outros, o problema de elevado índice de evasão da carreira do Espírito Santo, que coloca o Estado em primeiro lugar no ranking nacional de evasão, sendo apontado como fator principal desse problema a baixa remuneração. Haja vista que, apesar do reajuste salarial concedido pelo governo em 2012, o Estado ainda ostenta posição destacada no ranking das piores remunerações pagas aos defensores públicos do Brasil, ficando à frente apenas dos estados de Pernambuco, Paraíba, sendo que, após o encaminhamento da PL 4828/2014 do Estado de Minas Gerais, hoje temos a certeza que nenhum outro estado do Sudeste paga menos do que o dobro do valor pago pelo Espírito Santo para seus defensores. O resultado se mostra claro, o título de exemplo. No último concurso foram nomeados todos, 90 candidatos aprovados. Foram todos nomeados na Defensoria Pública aqui do Estado. Sendo que apenas 70 tomaram posse, ou seja, mais de 20% dos aprovados sequer quiseram entrar na carreira. Após a posse ocorrida em setembro de 2013, já houve mais de 12 pedidos de exoneração, e estando na iminência de perder outros 30 defensores públicos que estão em fase final de outros concursos da Defensoria de outras carreiras jurídicas, o que inviabiliza qualquer planejamento de trabalho da instituição, bem como o bom
andamento do sistema de justiça. No caso específico do município de Serra, a situação se mostra dramática pela organização da Defensoria Pública do município. Deveria contar com 22 defensores, sendo que a instituição nunca chegou nem perto deste quantitativo. Em agosto de 2013, quando ainda perdíamos um defensor a cada 23 dias, Serra chegou a ter apenas 8 defensores, sendo que 3 deles ainda tinham que trabalhar parte da semana na cidade de Aracruz, Cachoeiro e Itapemirim, para suprir a falta de defensores públicos naquelas cidades. Em outubro de 2013, após a chegada do defensor público do último concurso, este número aumentou para 17, sendo que poucos dias após, Serra já havia perdido 3 defensores que ocupavam vagas relacionadas à Defensoria da Vítima da Violência Doméstica de Menores Infratores, do Júri da Vara de Órfãos e Sucessões. Todos os 3 defensores que pediram exoneração foram ocupar igual cargo na Defensoria Pública do Paraná. Por quê? Salário superior ao Estado do Espírito Santo, que apesar de ter menos tempo de existência, já paga salários superiores ao do Estado. Considerando que as áreas de atendimento afetadas se mostram extremamente sensíveis, visto que se tratam de direitos de vítimas de violência doméstica, de defesa de menores de idade, de incapazes de réus presos, a Defensoria Pública realizou um imenso esforço para remanejar 3 defensores para a Serra, o que acabou por desfalcar outras 2 cidades do Estado do Espírito Santo no escopo de minimizar os prejuízos à população serrana. Ressalta-se que, independentemente da posição dos profissionais, tais serviços ficaram paralisados por aproximadamente um mês e sofreram um evidente problema de continuidade, nocivos ao interesse da população, que é umas coisas que não chegam ao ouvido da população. Porque a Defensoria Pública hoje é o direito daquele cidadão que não tem condições de pagar um advogado para defender suas causas. Né? Então, e vejo que isso, o governo do Estado, ele não olha, não só do Estado do Espírito Santo, como os demais estados brasileiros, não olham as defensorias públicas como uma grande necessidade da sociedade. Mas é preciso que a sociedade tenha consiga se inserir no direito, né, ter acesso à justiça, para que as causas, os presídios, as coisas se tornem mais fáceis, né, se tornem mais acessíveis à sociedade e à população. Então, por isso, estou aqui hoje defendendo essa causa. A Defensoria Pública Núcleo Serra, do Estado do Espírito Santo, vocês têm acompanhado na mídia, ela está paralisada por motivo dessas condições de estrutura, né? Não só salarial, mas também com estrutura de profissionais. Então, a gente está aqui tomando essa liberdade de estar tomando a frente à tribuna, de estar fazendo essa fala, né, em busca de melhorias para o nosso município, porque eu quero o bem da sociedade, quero o bem da comunidade, né, e eu creio que isso pode ser feito. Né, nossa sociedade, nossa comunidade precisa ter acesso à justiça, informações, né? Então, dessa forma, via as defensorias públicas que as pessoas de menos condições financeiras possam ter acesso à justiça, né? Então, hoje a Defensoria Pública perde um defensor a cada 10 dias, e Serra conta com 4 defensores já aprovados em outros concursos, que estão na iminência de sair. Com essa taxa de evasão, é uma questão de pouco tempo para a instituição voltar a apresentar um quadro caótico, como apresentado em agosto do ano 2013. Quando a Defensoria da Serra contava com pouco mais de 1/3 de seu quadro preenchido. Para piorar a situação, Serra tem uma defensoria da área da família, está de licença médica desde o mês de setembro de 2013. Perdeu outra defensora também na área da família, que foi remanejada para Aracruz, para suprir a necessidade daquela cidade, que não contava com nenhum defensor nas áreas da família, civil e fazenda pública. Por esta razão, pedimos que Vossa Excelência, né, foi isso que eles me trouxeram essa carta, adote todas as medidas possíveis junto a esta Câmara Municipal, e aí eu peço a ajuda de nossos colegas edis, né, e governos estadual e municipal, para que seja conferida uma verdadeira valorização do povo serrano, para que neste conte com uma defensoria mais estruturada e com mais profissionais, com salários compatíveis com os pagos pelos outros estados da federação. Na oportunidade, apresentamos a Vossa Excelência nossos protestos e de estima e distinta consideração. Dr. Hélio Antunes Carlos. E agora, senhor presidente, eu gostaria de entregar aos magistrados o voto de concordulação. E gostaria que todos os nossos amigos, colegas edis, também fizessem parte dessa entrega.
Com a palavra o vereador Nassib. Presidente, vai ocupar a cadeira aí, não? Vai ocupar a cadeira, não? Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Neidia, público presente, aos internautas que nos assistem. Senhor presidente, gostaria até de aguardar um pouquinho a vinda do presidente titular aqui da casa para fazer um segundo pronunciamento. Eu iria fazer um pronunciamento, gostaria de fazer na presença dele. Mas gostaria de deixar registrado, né, aqui nessa casa hoje, né, o descaso, mais uma vez, vou colocar o descaso com a educação aqui no nosso município. Hoje fui surpreendido com uma matéria no Brasil Urgente, da Bandeirante. Fizeram uma matéria com um descaso na creche de Monte Verde. Aí vão dizer por quê que eu estou falando isso. Está aqui, está na imprensa. É só acompanhar a matéria. Está lá todos os equipamentos enferrujados, as crianças lá no meio de um matagal, os brinquedos, vereador Moreira, todos enferrujados, entulhados num canto, onde uma criança pode se machucar, cortar, né, o pé. Cadê o diretor dessa unidade? Será que o diretor não reclama? Cadê a secretária municipal? Será que ela não visita as creches e as escolas aqui do município? Tem que ter, vereador Pastor Ricardo, Vossa Excelência, que é presidente aqui da comissão, faça uma visita, convoca a comissão de educação, visita essas escolas. Cada dia nós estamos sendo surpreendidos, né? Cada dia que passa a gente é surpreendido com um fato novo. Uma parte, senhor nobre vereador. Pois não, vereador. No ano passado eu visitei várias escolas. Nesse ano já estou visitando as escolas. São 120 e poucas escolas. Estou visitando. Mas vou pegar e vou visitar. Semana eu tive em Alterosa, tive em várias escolas, tive na escola ali de São Diogo, estou visitando a escola, estou fazendo relatório, mas vou pegar o dado para ir lá nessa escola que o senhor mencionou. Tá certo, vereador. Eu gostaria que Vossa Excelência também apresentasse esse relatório. Vereador Pastor? Gostaria que Vossa Excelência, após fazer esse relatório, apresentasse também aos vereadores aqui dessa casa, até porque para a gente tomar ciência, né, do que a comissão está fazendo, porque realmente, né, tem fatos graves aí acontecendo, principalmente nessa área da educação, e eu acho que tem que ter um posicionamento aqui da Câmara Municipal com relação a isso, porque não pode, né, a imprensa estar surpreendendo, né, a Câmara, a Comissão de Educação, e cada fato, a cada dia que acontece, um fato novo, né, aparecendo aí na imprensa, fica parecendo que nós somos todos de olhos vendados, né, ou faltando o grau dos nossos óculos, né, talvez seja precisando aumentar e a gente não esteja sabendo. Então, eu gostaria de alertar, né, ao prefeito municipal, ao secretariado, né, principalmente a secretária de Educação, para que ela faça, né, uma visita em todas as escolas, coloque sua equipe, né, para fazer isso aí, para que não ocorra, né, fatos como esse, que as fotos apresentadas, as imagens apresentadas, vereador Moreira, são imagens graves mesmo. Todo depedrado, os brinquedos, enferrujado, uma criança se corta ali, se machuca, né, vai para casa, não comunica nada, quer dizer, pode até agravar num problema mais grave de saúde. Então, eu gostaria também, né, de deixar registrado aqui nos anais da casa, né, o fato de que requeremos aquela denúncia, vereador Aécio Leite, hoje está como presidente aqui da casa, né, com relação àquela denúncia que fizemos à secretária Buffon, sobre a secretaria dela, né, daqueles autos de infração. Eu recebi hoje a resposta do requerimento daquela época, vereador Moreira. E nesse requerimento, ela se diz impossibilitada, né, de responder o requerimento nosso,
porque o sistema não emite relatório. O sistema da prefeitura não emite relatório. Veja se isso é resposta, né, para um órgão fiscalizador, que a Câmara é um órgão fiscalizador, né, e o sistema não emite relatório. Ela não pôde me responder os autos de infrações que foram efetuados, né, porque o sistema não emite relatório. Nem que colocasse uma pessoa para subscrever, escrever manualmente, mas teria que ter uma resposta. Juntei isso, a denúncia nossa ao Ministério Público, e amanhã vamos protocolar mais uma vez, né, para tentarem ver se o Ministério Público consiga uma resposta, né, condizente, né, e convincente, né, daquele ato que ela fez, né, de reduzir os valores dos autos de inflação sem que passasse por uma junta. Mandou para mim, né, algumas cópias de atas, né, as atas não são problemas. Por quê? Porque os autos de inflação que foram reduzidos os valores através, né, do Conselho, esse não é problema. Isso não é problema porque legalmente teria que ser feito dessa forma. O problema foram os que ela reduziu sem que fossem encaminhados ao Conselho. E esses aí, ela disse que ela não pode responder porque o sistema não emite relatório. Então, estamos encaminhando isso, né, vou passar a cópia para o gabinete dos vereadores. O vereador Aécio talvez tenha alguma coisa a falar, porque parece que recebeu também alguma comunicação lá da secretaria. Com certeza, eu recebi, inclusive, eu pedi tema e assessoria para mandar a cópia para Vossa Excelência, né, do relatório, das questões que a secretária não respondeu para mim. Eu não recebi a cópia não, vereador, então, mas amanhã Vossa Excelência pode vamos mandar pedir a cópia para você, o relatório explicativo, dizendo qual foi o motivo, por quê, né? Está bem claro o que é verdade, o que não é, mas está bem explicativo a questão do relatório que ela encaminhou ao gabinete. Tá certo, vereador. Eu vou aguardar amanhã que o gabinete de Vossa Excelência encaminhe para nós, para que a gente possa juntar, né, também essa documentação. Agora eu gostaria, né, de parabenizar o vereador Tio Paulinho, assumiu ontem a presidência do PV aqui no município da Serra, né, que Deus abençoe aí nessa nova empreitada, né, e a condução de um partido. A gente sabe que é algo muito espinhoso, né, uma caminhada, uma tarefa árdua, né? E gostaria de parabenizá-lo e que Deus o abençoe nessa nova caminhada. Agora, eu gostaria de fazer, né, uma colocação aqui junto ao presidente. Eu não sei o que houve, o presidente da casa, o titular, está vindo para a sessão? Está vindo, está lá fora? Bom, gostaria que passassem, transmitissem essa mensagem para ele, a mesa diretora, até porque eu tenho agora uma reunião partidária e vou ter que me ausentar um pouquinho antes do término da sessão. Gostaria de deixar enfatizado, né, e todos nós sabemos, que a Câmara Municipal, né, é o local onde se faz a lei, onde vota e aprova-se lei, né, e teria por obrigação de sermos os primeiros a cumprir a legislação. Os primeiros. Né, qualquer um que fosse, né, que descumprisse, ainda teria aí algum tipo de justificativa. Mas a Câmara Municipal, nós não podemos de forma alguma descumprir uma legislação. Existe uma lei, né, senhor presidente, até fico satisfeito aí com a presença de Vossa Excelência, até porque eu gostaria de fazer, né, esse pronunciamento na presença de Vossa Excelência. Existe o artigo 5º da Lei 3.822/2012, onde estabelece que no mês de janeiro o ticket de alimentação dos servidores da Câmara, deixar bem claro que isso não cabe aos vereadores, deixar claro para que não distorçam, né, essa conversa, porque nós não temos nem isso, né, o ticket de alimentação, mas que o ticket de alimentação dos servidores teriam que ter um reajuste todo mês de janeiro. Não tiveram no mês de janeiro de 2013, e também não tiveram agora em janeiro de 2014. Eu acho que nós, como legisladores, nós como uma casa de leis, né, nós não podemos deixar, né, de descumprir uma legislação. Então, que alguém faça alguma coisa ou apresente uma lei revogando essa lei. Porque se a lei existe e a lei está em vigor, nós temos por obrigação de cumprir essa legislação. Então, acho que todos os vereadores aqui, não sei se todos, né, tem ciência dessa legislação, não sei se o presidente também da casa tem ciência, até porque essa legislação,
né, eu acho que foi na legislação do presidente anterior, então não sei se Vossa Excelência tem. Como chegou ao conhecimento desse vereador, eu gostaria de deixar aqui registrado, né, aqui nos anais dessa casa, né, que essa cobrança fique, né, para que ou cumpra ou que faça algo para que se revogue essa legislação. Uma parte, vereador, fazendo um favor. Pois não, vereador? Acho que a proposta de Vossa Excelência não cabe nessa casa, né? Até direito adquirido não pode ser retirado. Então, peço a Vossa Excelência que a gente faça uma cobrança a isso, né? A mesa diretora, o presidente da casa, se tem uma lei, a lei tem que ser cumprida. Não se revoga a lei de direito adquirido. Isso é ilegal, é imoral, isso não pode ser feito. O que nós temos que realmente aqui, eu não conhecia, quero aqui estar sendo réu, confesso que não conhecia esta lei aprovada, e que está já com 2 anos já sem o reajuste, que nós façamos cumprir. Acho que isso aí, todos os vereadores, com certeza absoluta, querem que cumpram a lei, até porque isso é direito de cada servidor aqui da Câmara Municipal. Muito obrigado, vereador. Tá certo, vereador. Só que Vossa Excelência talvez não tenha entendido o pronunciamento. Eu disse para revogar, se for o caso de revogar, daqui para frente. Porque para trás já é direito adquirido e já é que ter que ser cumprido. Porque o que não pode é fingir que não existe a lei. O que não pode é isso. E eu tenho certeza que a grande maioria sabe da existência dessa lei, até porque os servidores têm nos procurado. Talvez não procuraram Vossa Excelência, mas garanto que a grande maioria aqui já deve ter sido procurado, né? E eu acho que existe a lei tem que ser cumprida. Agora, caso entenda-se que daqui para frente não tenha, que apresente uma proposta. E aí nós vamos votar. Quem for favorável a cortar o reajuste, que corte. Quem não for favorável, que mantenha, né, do jeito que está, que será o meu voto, antecipando já meu voto. Mas eu acho que é o direito de cada vereador, se quiser modificar ou apresentar alguma coisa, que seja apresentado. Mas o que está para trás tem que ser cumprido. E retroativo. Porque o ano de 2013, janeiro de 2013, já ficou para trás. E eu acho que se fosse uma empresa privada, né, isso aí já estaria na Justiça do Trabalho, já teria uma ação trabalhista, já teria que estar pagando muito mais do que só a diferença do reajuste. Então, acho que a gente tem que entender dessa forma. Eu acho que se é direito deles, né, vamos cumprir o que é direito deles. Então, gostaria de deixar, né, registrado aqui nos anais da casa, gostaria de tivesse o entendimento aí de Vossa Excelência com relação ao cumprimento dessa lei. Afinal de contas, nós somos aqui uma casa, né, de leis. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Jorjão. Boa noite, a galeria. Boa noite, Zé Disse. Boa noite, senhor presidente. Presidente, hoje, o ilustre Aécio. Subo essa tribuna hoje para falar um assunto que tem nos tirado o sono, não só no município da Serra, no estado do Espírito Santo, e a gente fala até a nível de Brasil. Mas como a gente somos vereadores desse município da Serra e morador do estado do Espírito Santo, a gente tem que se ater aqui para o estado e trabalhar para o nosso município. Venho propor um convênio entre o município e o governo do estado para que se repasse o recurso à Polícia Militar do estado do Espírito Santo por meio de convênio com o objetivo de intensificar o combate à criminalidade no município da Serra. Projeto de lei consistente em trazer para entre as ruas da cidade da Serra os policiais que estão de férias de folga, aposentados. Com isso, com combate
teremos essa imagem degradante, né, pânico, que sobrevive, né, sobretudo, a nossa população. Com mais de 100 policiais na rua, é um trabalho que se possa fazer voltado à população do município da Serra. Hoje nós não temos policiais. E no passado, senhor presidente, havia um convênio onde o município pagava a escala especial aos policiais, onde que a gente tinha, né, em plenitude, os policiais trabalhando na rua, nas comunidades. E hoje se fala muito, né, em treinamento, policiais em curso, vai vir tantos policiais por município. Isso demora, mas quando vem, é para suprir aquela carência dos que estão se aposentando e daqueles que estão afastados. E eu acho que está na hora da gente aqui dessa casa conversar realmente com o nosso prefeito, conversar com o governo do Estado. Bruno, e aí, com a sua competência inteligente, você que já debateu muito nessa casa sobre a questão da segurança, a gente possa avançar nesse ponto. Eu acho que o município hoje tem que abrir os olhos para a questão da segurança e da criminalidade que está se alarmando a cada momento, a cada segundo. Não vamos falar questão de dia, questão de segundo. Há uma violência inteira na rua. E aí, a gente precisa dar a nossa contribuição. O município precisa, em parte, além dos projetos que ele tem de segurança, dar a contribuição. Eu acho que está na hora de a gente acordar esse convênio que tinha no passado, a gente poder conversar e ver se realmente tem condições, se pode voltar, que eu acho, entendeu, que é uma maneira de se trabalhar mais, porque eu estou vendo, o governador está fazendo muita coisa na questão da segurança, mas ele não está conseguindo atingir todos os municípios. Não é na compra da viatura é que vai, entendeu, de encontro ao anseio da população, a questão da segurança. Uma viatura, você não consegue acabar com a segurança só por causa de uma viatura. Tem muitas viaturas novas, tem muitas motos novas, tudo bem. Mas o que está faltando, ele está fazendo, mas o que está faltando mais é a valorização do homem que já tem e dos que estão vindo e que precisa estar nesses municípios vulneráveis de violência, né? Eu participei de diversos eventos do governo, entrega de viatura, mas parece que a cada viatura que é entregue, a violência, no outro dia, ela está mais generalizada. O acontecimento da criminalidade, ele está mais intenso. Então, a visão que se tem, a gente precisa realmente, é do homem, daquela abordagem do homem na rua, naqueles bairros onde tem avenida intensa de comércio, os homens têm que estar andando a pé, entendeu? Por que só um bairro aqui no município da Serra tem um policiamento a pé? Por que só Laranjeiras, que tem aquele efetivo a pé, que anda de canto a canto? Cada esquina tem um policial. Por que nos outros bairros carentes, onde tem uma avenida intensa de comércio, não pode ter? Então nós temos que discutir isso, entendeu? Então eu acho que discutir esse convênio vai estar se abrindo uma porta, um canal de diálogo, tanto com o município que tem um bom atrelamento, mas que a gente tem que estar voltado a discutir isso. A Câmara abriu um procedente, entendeu? Com o município, com o Estado, e a gente sentar e conversar o que se pode realmente fazer. Porque se foi aberto no passado esse convênio, ele pode ser aberto agora. É só a gente discutir com o Estado de que maneira, entendeu? Possa que as portas podem estar abertas. Se o prefeito quiser alterar, entendeu, o projeto, né, que já teve no passado, a Câmara está aberta, então, a votar o projeto e a gente encaminhar, que eu acho que o que a gente pode fazer no momento, né? E eu quero aqui só fazer um adendo da minha fala. Eu não pedi a parte na CIB, eu não pedi a parte porque eu iria subir a tribuna. O senhor, às vezes, está coberto de razão quando o senhor sobe a tribuna para poder falar, entendeu?
a questão da educação, né, outras coisas mais. Mas, assim, a gente tem que falar as coisas assim, carente e coberto de informação. A Vera Castiglione é uma boa secretária, técnica. Quando ela veio para aqui, para o município, eu fui a primeira pessoa a falar aqui na tribuna dela. Técnica, entendeu? Porque no passado eu a conhecia, não era nada, um simples líder comunitário, ela estava no estado, eu estava aqui no município da Serra, atendia muito bem, entendeu? Mas talvez o poder sobre a cabeça das pessoas, não sei de que maneira, entendeu? Mas eu continuo, sou vereador, continuo na minha humildade, entendeu? De um líder comunitário, de um cidadão serrano, morador de Novo Horizonte. Entendeu? Existe uma questão, e eu gostaria que o Bruno ouvisse atentamente, que o Marcos Tongo não está aí, mas você é o segundo líder, né? Ouvisse atentamente no que eu vou falar. A gente subir, às vezes, à tribuna, não quer dizer, senhor presidente, que a gente está falando mal da administração. O entendimento que se tem que ter é que a gente talvez está abrindo o olho do prefeito naquilo que ele não está alcançando ver. Naquilo que ele não está alcançando ver. E quando trazemos o relato da educação ou talvez da saúde, entendeu? É porque nos aperta. O cidadão nos aperta. E aí, o Nassib foi o último a falar da questão da educação, foi o que saiu na tribuna, o que saiu no jornal. E o que a gente não quer, senhor presidente, é isso. É a manchete do município da Serra nos jornais. Ouviu, Bruno? Nos jornais. Se existe diálogo antes, vamos fazer. Vamos conversar com a população. Porque talvez a gente conversar com a população não vai para a mídia sem saber o que está acontecendo. Não vai para a mídia sem ter informação. Porque é muita coisa. O município é muito grande. O nosso papel é isso aí mesmo. Vereador Jorjão, é fiscalizar. na hora oportuna, gostaria de uma parte. Tudo bem. E o papel da gente é fiscalizar mesmo. Coberto de razão. E aí, Aécio, quando você recebe a informação, entendeu? Quando eu ouvi atentamente a sua fala, entendeu? E que o relatório veio para o senhor, entendeu? Não está do jeito que o senhor talvez gostaria, não sei, entendeu, né? Mas eu acho que essa casa ela deve trabalhar, senhor presidente. Eu acho que nós devemos, ainda é tempo, começou 2014 agora, devemos trabalhar de maneira diferenciada. Porque às vezes a gente... É muito simples, eu subir aqui em cima e meter o pau na administração. É simples e fácil. Mas eu mudei minha postura. De que forma? Eu quero ouvir o secretário. Eu quero ouvir o secretário. Então, eu acho que está na hora, senhor presidente. O senhor está aí, pode fazer o convite, o secretário, entendeu? Em prol da casa aqui, através da casa, para a gente conversar e colocar esses pormenores. Porque há muita coisa. Porque quando vocês sobem à tribuna para falar de uma escola, gente, tem várias escolas, tem vários problemas. Então vamos trazer o secretário aqui para a Casa de Lei. Vamos conversar com ele aqui. Vamos ver se ele tem realmente coragem, se ele sabe dar resposta aqui na Casa de Lei. Porque existem vários fatos. Entendeu? Vários fatos. E eu fico ouvindo atentamente, entendeu? É correto. É correto. Só que a gente só devemos falar com toda a informação. Informação coesa de sábia. Às vezes eu fico no canto, ouvindo atentamente, eu brinco muito, e às vezes no parlamento a gente tem divergência, mas eu gosto de ouvir o discurso dos Carlos Moreira, a abordagem da excelência, entendeu? Tem conteúdo. Ele não sobe para falar sem informação. Ele não abre a boca sem informação. Então, acho que a gente devemos ter a informação precisa e correta para falar. E isso eu vou falar para vocês. Ainda nós não temos. Porque não adianta subir na tribuna e falar de uma escola só. Devemos falar do caos, entendeu? Que talvez se encontra ou que realmente está apertando a base.
Bruno. Vereador, logo Vereador seguir do Bruno, Vossa Excelência me dá um tempozinho curto. Serei breve, vereador Jorjão. Vossa Excelência convocou, conforme suas palavras, o segundo líder, o Fofão, achou graça lá. Conheci a risada dele. Mas estamos aqui para dar nossa contribuição com o maior prazer. De trás para frente, em relação à escala especial, Vossa Excelência pede uma sugestão e a gente, com muita humildade, coloca: preciso conversar com a Procuradoria do Estado do Espírito Santo, que naquele momento, ainda do governo do ex-governador Paulo Artung, entendeu que não era legal esse tipo de convênio, esse tipo de ação junto aos municípios, e que era importante para a cidade da Serra, né, e com resultados. Em relação à educação, a Serra tem a maior rede municipal do Estado. O maior quantitativo de alunos é da Serra, o maior percentual de alunos que usam a escola pública é da Serra, enorme o percentual maior do Estado, número de professores enormes, e, enfim, é normal, era bom que não acontecesse, mas, infelizmente, acontecem problemas, questões pontuais dentro da nossa rede municipal. Eu hoje visitei uma escola em Jardim Tropical, se eu não me engano, eu confundo com Olivina Siqueira, a diretora Rose, pude conversar com os pais fazem questão de matricular seus filhos naquela escola. Existe uma lista de espera com vaga em outra escola na mesma comunidade. Tamanha organização, o carinho, o zelo, a forma da gestão da cidade, da escola, perdão. Agora, o vereador Nassib traz pontualmente uma questão que foi divulgada na imprensa. O normal, eu concordo que a secretária Vera Castiglione tem relevantes serviços prestados, tem experiência, tem capacidade técnica e muito a contribuir para a cidade da Serra. E eu tenho convicção que, se colocarmos essa questão para ela, que pena que ela não pôde ainda estar vendo de perto essa questão lá nessa unidade de ensino. Mas o nosso papel é levar, e o papel dela e nosso, da cidade, da gestão do prefeito Aldivas, é solucionar o problema aqui apontado. Então, nós vamos fazer isso, porque estamos tratando de educação das nossas crianças. Tenho certeza que essa questão será corrigida e a secretária Vera poderá ainda, muito breve, mostrar muito mais serviço, porque chegou e precisou realmente dar uma ajeitada na gestão da Secretaria de Educação para poder imprimir o seu ritmo de trabalho. Ok? Obrigado. Obrigado, Vossa Excelência, pela oportunidade. Todos Carlos Moreira. Nobre vereador, escutei o vereador Bruno, falou parte daquilo que eu tenho entendimento, e eu ouvi o vereador Nassib. A Vera Castiglione não veio do Estado para aqui. A Vera Castiglione já saiu daqui do município para ir para o Estado. A Vera Castiglione já exerceu o cargo de secretária de Educação aqui por 4 anos, fez um excelente trabalho aqui no nosso município. Excelente. E eu não tenho dúvidas nenhuma que ela vai repetir esse trabalho. Acho que a denúncia do vereador Nassib, acho que ela é oportuna, acho que é respeitosa quando se faz esse tipo de colocação aqui na tribuna para puxar a orelha da administração. Não está se falando mal de prefeito, não está se falando mal da secretária, mas está dando um caminho que talvez ela não tenha chegado ainda, porque não teve tempo. A Castiglione assumiu tem mais ou menos 60 dias. E não pegou uma secretaria organizada como deveria pegar uma secretaria. Mas eu conheço pessoalmente porque, quando ela foi secretária de Educação, eu fui secretário de Saúde junto com ela e tive a oportunidade de aprender muito com ela. Muito. Pessoa séria, pessoa honesta, pessoa trabalhadora, pessoa respeitosa, que qualquer vereador pode procurá-la, mas é uma pessoa que diz sim e diz não com muita naturalidade. E tenho certeza que o serviço dela, no final da administração desses próximos 3 anos, terá um excelente resultado. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor presidente. Mas fica aqui o meu convite, que o senhor possa convidar a secretária, vamos começar pela secretária de Educação, a vir na Casa de Lei, e a gente conversar aqui, assim ela responde para todos os edis. Obrigado. Com a palavra, o vereador Gedeon.
cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, só tem ele à mesa, então somente a ele mesmo, aos nobres edis, ao público da galeria que assiste à sessão, aos internautas que nos acompanham. Senhor presidente, o uso da tribuna nessa noite por esse vereador é para leitura, conforme coloquei na análise da aprovação das atas, de uma moção de repúdio. A gente não vem com alegria fazer isso, mas eu, o vereador Moreira, o vereador Nassib, que inclusive nos pronunciamos no dia 2 de janeiro aqui nessa casa, não concordando com aquele fato que ocorreu, onde também a procuradoria dessa casa solicitou que não fosse realizado aquela sessão da forma que foi feita, mas, enfim, foi realizada, e em respeito aos meus 5 anos de faculdade, eu não poderia deixar de me pronunciar a respeito deste fato. Então, como a moção de repúdio, ela deveria ter vindo no expediente da sessão retrasada, aí eu comentei com Vossa Excelência, então era para ter vindo hoje, não veio, eu vou fazer a leitura, neste momento, dessa moção de repúdio que está protocolada na casa. Os vereadores abaixo assinados, o vereador Gideão, o vereador Luiz Carlos Moreira e o vereador Nassib, manifestam perante Vossa Excelência moção de repúdio à segunda sessão extraordinária, ocorrida após a primeira sessão, no dia 2 de janeiro de 2014, a saber que a primeira foi devidamente convocada e em total sintonia com o ato normativo do Regimento Interno e Lei Orgânica Municipal. Já a segunda, solicitada quando diversos vereadores estavam saindo do plenário e outros ausentes, ferindo desta forma o regramento regimental desta Casa de Leis. Insta a declarar que o artigo 158, parágrafos 1º e 2º do Regimento Interno da Casa apregoa que, artigo 158, a Câmara poderá reunir-se extraordinariamente, convocada pelo prefeito, pelo presidente ou pela maioria absoluta de seus membros, em período legislativo ordinário, quando houver matérias de interesse público relevante e urgente a deliberar. Parágrafo 1º. Da pauta de ordem das sessões extraordinárias não poderão constar matérias estranhas ao objeto de suas convocações. Parágrafo 2º. A convocação será levada ao conhecimento dos vereadores, pelo presidente da Câmara, através de comunicação telefônica, telegráfica ou em publicação pela imprensa. Sempre que possível, a convocação far-se-á em sessão, caso em que será comunicada apenas aos ausentes. É insustentável admitir que uma sessão extraordinária produzisse continuidade sem a devida convocação dos pares, visto que, além dos ausentes naquela que foi convocada, outros já não se encontravam presentes devido ao fim da primeira sessão extraordinária. Ademais, o repúdio da sessão em questão se deu ante a irregularidade cometida por Vossa Excelência, que anunciou esta em total desacordo com o regimento interno da Câmara, conforme já exposto anteriormente. Ao passo de tamanha irregularidade, ainda a problemática é um fato sério, um passo contra o pleno exercício da democracia. Portanto, os que abaixo firmam o feito não poderiam deixar de manifestarem o descontentamento a esta sessão arbitrária e desproporcional que atenta ao descumprimento também da Lei Orgânica Municipal, ao qual passamos a expor. Artigo 135, a Câmara poderá reunir-se extraordinariamente, convocada pelo prefeito, pelo presidente ou pela maioria absoluta de seus membros, em período legislativo extraordinário,
no período do recesso parlamentar, quando houver matérias de interesse público relevante e urgente a deliberar. Parágrafo 1º. A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á pelo presidente da Câmara para o compromisso de posse do prefeito e o do vice-prefeito. Segundo, em caso de urgência ou interesse público relevante, A, pelo presidente da Câmara, B, pelo prefeito, C, pela maioria de seus membros. Parágrafo 2º. Em todas as hipóteses previstas nesse artigo, a convocação dar-se-á com a aprovação da maioria absoluta da Câmara. Parágrafo 3º. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara somente deliberará sobre matéria para a qual foi convocada. Acreditamos que o bom senso levará a uma reflexão que descarte qualquer medida atentatória aos interesses públicos e ao Estado de Direito, restando, para tanto, que a sessão em questão possa ser rediscutida em outra, prezando pelo bom funcionamento dessa Casa de Leis. Sem mais, apresentamos nossos protestos de estima e elevada consideração, atenciosamente, vereador Gideão, vereador Luiz Carlos Moreira, vereador Nassib Haddad. Vereador Gideão, Excelência me dá um pequeno à parte. A parte, vereador Luiz Carlos Moreira. Assinei a moção e, no dia, tentei chamar a atenção do presidente e, posteriormente, também conversei com ele. Como trato os assuntos da casa, procurando discutir lá no gabinete, junto a ele, colocando assim um pouquinho daquilo que a gente tem conhecimento, da experiência que a gente veio da Assembleia. Disse para ele, a sessão houve, cometeu-se erros gritantes, avisei o presidente. Primeiro que a sessão, aqui atentamente eu ouvi, está encerrada a sessão. Número 1. Número 2, que não foi convocada uma nova sessão extraordinária. Encerrou e, ao mesmo tempo, reabriu a sessão sem reabrir. E aí colocou um projeto em votação que também não estava na pauta. E disse até para o presidente é testemunha disso, sabe da minha relação pessoal com ele, respeitosa, mas quando a gente fala, e acredito que Vossa Excelência também tem esse mesmo interesse, é no sentido de proteger a casa. Acho que não é no sentido de estar espremendo o presidente ou a mesa diretora. É no sentido de fazer proteção à casa. Até porque hoje nós temos o Ministério Público presente a tudo e a todos os momentos e, com certeza, pode tomar a iniciativa contra o procedimento dessa Casa de Leis. Nem tudo a gente pode fazer. E nem tudo a gente pode fazer da forma que a gente quer. Solicitei ao presidente, faça uma nova sessão, cancele aquela, imediatamente faça uma nova sessão, para que a gente oficialize, para que a gente dê transparência à necessidade de votação daquele projeto que foi aprovado aqui. Não votei, não aceitei a sessão de continuidade, porque não foi uma outra segunda sessão extraordinária. Com isso, ainda continuo afirmando, essas coisas o presidente tem que estar atento, gostei da posição dele hoje aqui, em convidar os partidos que ainda não indicaram os seus líderes para que façam a indicação, volte com as sessões do Colégio de Líderes, mas com reuniões sérias, sem brincadeira, sem refrigerante, sem nada na mesa, com a pauta daquela reunião, para que a gente evite esses transtornos. O funcionamento da casa, quando tem uniformidade, é aquilo que eu disse e estou sendo repetitivo, pegando o gancho aí nessa moção que eu assinei. É mais produtivo, é mais respeitoso e a gente evita essas divergências que hoje, pela segunda vez, ocorrem. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Luiz Carlos Moreira. O intuito é esse mesmo, não é de afrontar, mas é de nos resguardar. Eu faço parte da mesa diretora. Eu sou vereador também dessa Casa de Leis. E aí, professores
Hoje, as nossas sessões, e temos que ter esse cuidado, as nossas sessões são transmitidas online e fica no YouTube. Meus professores de direito me ligam, meus colegas, hoje alguns já formados, advogados, o que é isso? Em que você está participando? Isso tudo vai para a mídia. Então, eu, de forma nenhuma, poderia me omitir, até para dar uma satisfação aos meus professores de faculdade, que se preocupam até hoje com a minha carreira, aos meus colegas que se formaram comigo. Então, senhor presidente, esse assunto vem para que nós tenhamos uma atenção maior e um carinho maior com o nosso regimento interno, nossa lei orgânica. Nosso regimento é claríssimo, a convocação ela precisa existir, ela pode ser feita em sessão, e se for feita em sessão, ela deve ser comunicada pessoalmente aos ausentes. E se nós pegarmos a primeira sessão, a que foi regularmente convocada, nós vamos ver que não estavam presentes o vereador Aécio, nem o vereador Marcos Tongo, não estavam aqui, desde a primeira sessão. Não estavam na primeira e não estavam na segunda. E quando abriu a segunda, muitos já tinham ido embora. O vereador pastor Ricardo chegou no meu gabinete, semana passada, eu, conversando com ele, questionando sobre a segunda sessão. Ele, que segunda sessão? Só teve uma, porque ele já tinha saído. Está aí o pastor Ricardo. Ele esteve no meu gabinete, conversamos, e ele não sabia da segunda sessão. Não, a segunda sessão aconteceu assim, assim, é só entrar no YouTube e assistir a gravação. Então, eu espero que, para resguardarmos, né, essa nossa Casa de Leis, para que nós não venhamos cair na mídia, para que nós não venhamos cair no descrédito da população, que nós possamos, com hombridade, corrigir nossos erros, não tem problema nenhum. O dia que eu errar, eu peço a Deus todos os dias, me dê hombridade para reconhecer os meus erros, e voltar atrás, quantas vezes for preciso voltar atrás. Então, no final dessa moção, é feito um pedido para que essa sessão ela seja rediscutida, que esta Casa de Leis tenha a hombridade de reconhecer que erramos, cancele aquela sessão, foi um ato nulo, e reconvoque novamente para retratar essa matéria. Dessa forma, nós não estaremos de forma nenhuma perdendo. Muito pelo contrário, essa Casa de Leis, o senhor presidente, vai estar ganhando. Com nós, edis, com o público que nos assiste, a galeria, os internautas, com a área jurídica do nosso município, do nosso estado, com todos, com a população, em reconhecer aonde errarmos, quando errarmos, voltarmos e corrigirmos. Muito obrigado. Com a palavra o nobre vereador Boy. Presidente, eu vou me pronunciar daqui e na próxima sessão, segunda-feira, eu uso o plenário, convocar a todos os moradores, especialmente os edis, o público, os internautas, para audiência pública amanhã, às 19 horas, no Centro Comunitário de Porto Canoa. Então, eu queria deixar só registrado esse convite. É sobre segurança pública. Vai estar presente o comandante Coronel Newton, junto com a sua equipe, e mais algumas autoridades que nós convidamos do município para que abrilhante nossa audiência. Então, amanhã, às 19 horas, no Centro Comunitário de Porto Canoa, audiência pública sobre a insegurança dos nossos nobres moradores do município da Serra. Com a palavra, o vereador Guto. Saudações por ontem. Mesa diretora dessa casa aí, formada pelo vereador da mesa Gideão, a DOC vereador Jorjão, José Raimundo e vereador Marcos Tongo, que está aqui presente. Demais edis, público presentes, funcionários e internautas que nos assistem. Reservei para fazer duas falas a respeito, primeiro, do discurso do vereador Nassib, a respeito, né, do tão desejado aumento do gatilho,
né, anual do ticket do funcionário público da Câmara Municipal da Serra. Gostaria e tenho, né, discutido com a área financeira, com a Procuradoria e com a Controladoria, a possibilidade de botarmos aqui nessa Casa de Leis, proposta, projeto para aprovação do aumento do ticket. Mas, infelizmente, não posso correr o risco de efetivar o gatilho por estar na lei municipal este aumento através de um índice que na lei nem diz qual o índice para correção. Por que isso? Porque, já verificado, nós podemos sofrer uma ação do Ministério Público para que o ordenador de despesa dessa casa tenha que ressarcir aos cofres públicos o aumento dado através desse gatilho para restituir esses valores aos cofres públicos. Vou mostrar um exemplo. A Constituição Federal diz que o aumento dos vereadores se dará no último ano do mandato legislativo até a última sessão ordinária, que se realiza normalmente no dia 22, 23, 20 de dezembro. Olha o que acontece. Quando a Câmara Municipal faz essa lei valer a partir da eleição, o que eles fazem lá na frente? Pedem a inconstitucionalidade do aumento, fazem a solicitação da devolução do valor pago. É isso que acontece. Porque eles dizem, em matérias lá constitucionais deles, de legislação própria, que o aumento tem que ser dado antes da eleição. A Constituição Federal nos diz que pode ser dado no último ano legislativo até a última sessão ordinária. E aí a gente sofre a ação da Justiça e temos que voltar com o valor anterior e ainda sofremos a penalidade de estarmos devolvendo esse recurso. Então esse pedido de informação, de levantamento, está sendo trabalhado. Mas a proposta, junto ao financeiro, é fazermos o reajuste, corrigindo esses índices que não foram dados em 2013 e agora em 2014, para que todos nós possamos aprovar essa matéria. Aí sim, eu tenho segurança jurídica que lá na frente não vou ter que vender a minha bicicleta, né, para poder arcar com esses pagamentos. Conceda uma parte, novo presidente. Com a parte, novo vereador Nassib. O vereador Moreira está ali, ávido para poder falar, mas vou passar primeiro para o vereador Nassib e depois para o vereador Moreira. Vereador, Vossa Excelência está equivocado em vários aspectos que Vossa Excelência ponderou. Em primeiro lugar, não é gatilho. Gatilho é salarial, que não se fala de salário, aqui está se falando de benefício, que é o ticket de alimentação. Primeiro. Segundo item, Vossa Excelência diz que não tem índice. O artigo 5º diz o seguinte: o valor do auxílio alimentação concedido por essa lei será corrigido anualmente, sempre no mês de janeiro, com base no índice INPC/IBGE ou outro índice que vier a substituí-lo por portaria do presidente da Câmara. Então, existe índice de correção, isso não é gatilho. A lei foi feita em 2011, foi promulgada em janeiro de 2012, um ano antes, né, do final do mandato. Foi feita e aprovada pela Procuradoria dessa casa, pela Procuradoria da Prefeitura Municipal da Serra. Eu acho que mais respaldo que isso, para que Vossa Excelência cumpra essa lei, não existe. Até porque não existe nenhuma ação de inconstitucionalidade contra essa lei. Se a lei fosse inconstitucional, alguém já teria, inclusive o próprio Ministério Público, ou até mesmo a Procuradoria, já tinha pedido a inconstitucionalidade dela, ou até mesmo Vossa Excelência, através dos procuradores aqui dessa casa. Se ninguém fez nada, é porque a lei não tem nada, né? Não tem nada de anormal, simplesmente cumpra-se, que é uma lei que determina que seja feita dessa forma.
eu acho que não tem outra questão a não ser cumprir a lei. A lei é clara, a lei não tem nada de inconstitucional, a lei está aqui, foi apresentada, né, em 2012, promulgada em 2012, está aqui, ó, 23/1 de 2012, ela foi promulgada, quer dizer, deve ter sido apresentada até antes disso. Acho que não tem inconstitucionalidade nenhuma, Vossa Excelência não precisa, né, ter essa preocupação toda que Vossa Excelência está. Acho que o índice do INPC, né, é um índice até abaixo da inflação. Eu acho que é uma coisa de direito do trabalhador. Eu acho que isso aí é trabalhador, isso aí não é nem questão de ser vereador ou não, porque não é nosso. Isso aí é do trabalhador aqui dessa casa. Então, eu acho que é direito deles. Eu acho que a gente não pode se negar, né, e fazer de conta, né, que essa lei não existe e negar um direito deles. O direito é deles. Eu acho que até o inverso caberia uma ação deles de descumprimento dessa legislação. Mas eu acho que tudo é conversado. Acho que Vossa Excelência pode até estudar uma forma, né, de pagar em 2 vezes, não sei qual é o impacto financeiro disso, que a gente não sabe. De repente, Vossa Excelência está falando também, né, e assim, sem ter muita propriedade. Qual o impacto disso? Vossa Excelência já sabe? Qual o valor, então? Vereador, me reservo de discutir isso administrativamente, que é um assunto, acho que se trata administrativamente. Certo, nós estamos estudando a possibilidade de fazer o reajustamento do ticket, mas esse reajustamento vai ser trazido para essa Casa de Leis para que todos os vereadores possam estar aprovando. Com a parte ali, o novo vereador eu não concluí Moreira. Não. Eu sei, mas o vereador Nassib está quase fazendo um discurso, daqui a pouco quem vai pedir a parte sou eu. Não estou querendo fazer discurso algum, então, só estou querendo minuto para que você possa fazer só essas vou considerações. concluir, não tem muito o que falar, acho que Vossa Excelência, eu não estou querendo também tirar proveito político disso não, até porque Vossa Excelência sabe muito bem que a grande maioria aqui tem seus aliados, então acho que não é isso. Agora, se ninguém teve coragem até hoje de falar, e eu não estou querendo proveito disso não. Agora, eu quero que seja cumprido, se vai ter que fazer lei e aprovar aqui na Câmara, sem problema. Eu quero que se resolva o problema. Eu não quero ser pai dessa criança, não. Até porque todo mundo aqui é pai das suas crianças. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Luiz Carlos Moreira. Senhor presidente, até que hoje o vereador Nassib colocou a leitura da lei aí de uma forma bem colocada. Mas eu vi quando o seu procurador foi cochichar lá no seu ouvido para você fazer a defesa. E ele fez o papel certo dele. Ele é procurador da casa, nomeado por Vossa Excelência, e aí tem que defender de acordo com a vontade sua. Mas, para discutir sobre a lei, acho que Vossa Excelência não deveria nem ter subido à tribuna. Não deveria ter perdido o tempo de estar discutindo uma matéria dessa. Nassib foi muito feliz na sua fala. Lei aprovada já no 2º ano, número 1. 2, ninguém impetrou mandato de segurança para a ADIM. Ponto. Então, lei é vigente quando aprovado. Lei deixa de ser vigente se você discutir ela até o Supremo Tribunal Federal, e aí Vossa Excelência comete 2 erros. Está aí o vereador Isvenso, que está terminando direito, né, Isvenso? Terminou, né? Graças a Deus, que pode, talvez, logo a seguir, nos auxiliar. Primeiro, Vossa Excelência está cometendo 2 erros. O primeiro, que é não cumprir a lei. E o segundo é pior ainda. Se Vossa Excelência acha que a lei é inconstitucional, a sua obrigação é exatamente, imediatamente, impetrar o ADIM, porque aí Vossa Excelência se resguarda de não pagar até que se julgue no STF. Essa é a discussão. Agora, deixa eu te dar um dado importante para Vossa Excelência não cometer mais erros. A Assembleia Legislativa reajusta anualmente de acordo com o índice. Pronto, não se discute. Existia briga dentro da Assembleia todo ano, vai reajustar o TIC, não vai, não vai.
Como foi a vergonha agora que fizeram com o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, né, que saíram de lá de um valor de R$ 800 e botaram em R$ 1.600. Isso sim, isso é que é inconstitucional, isso é que é questionável. Aí o Tribunal de Justiça pode, o Tribunal de Contas pode, o Ministério Público pode? Não, isso é que é vergonhoso, isso é ilegal e é imoral. Nosso caso, não. A Assembleia Legislativa tinha essa discussão todo mês de janeiro. Vai reajustar? Não vai reajustar? Como é que nós vamos fazer? E aí existia aquela briga, uma briga de tamanho maior, devido ao número de servidores lá, que é muito maior, então a pressão é muito maior. Tá? E lá foi implantado o índice, há 3 anos atrás, tá certo? No meu último ano de mandato de deputado estadual, a partir daí acabou o problema. Reajuste de acordo com o índice da inflação todo ano, acabou. Muito obrigado, senhor presidente. Então, quero só dizer para os demais pares que podem ficar tranquilos que nós vamos estudar a forma de poder estar reajustando o ticket dos funcionários dessa Casa de Leis. Meus parabéns. Obrigado, nobre vereador. Vitória de todos. Em relação ao pronunciamento do nobre vereador Gideão, eu só venho esclarecer a seguinte questão. Não houve nenhuma arbitrariedade ou nenhuma destoância do que precetua a nossa lei orgânica, que diz que, no seu parágrafo 2º do artigo 135, que em todas as hipóteses previstas nesse artigo, a convocação dar-se-á com a aprovação da maioria absoluta da Câmara. A segunda colocação nossa é que esse parágrafo substituiu o parágrafo da convocação. Saiu publicado no jornal A Tribuna, sessão de emergência na Serra. E nesse artigo aqui, nessa sessão de emergência, está lá a votação do plano de regularização fundiária que se deu naquele mesmo dia, mas na segunda convocação. Houve uma falta de interpretação do Legislativo que não incluiu na pauta esse tema. E devido ao interesse público, com a presença da maioria absoluta dos vereadores dessa casa, e que havia sido exposto no jornal com antecedência, nós fizemos a convocação da segunda extraordinária, onde permaneceu-se para a votação dessa matéria o número de 13 vereadores, o nobre vereador, 3 vereadores, né, o Gideão, o vereador Nassib e o vereador Moreira, não o fizeram por achar que a convocação da segunda extraordinária não está dentro dos critérios, não participaram, mas nós participamos com 13 vereadores, maioria absoluta, e essa convocação, de acordo com o parágrafo 2º da nossa lei orgânica, ela foi feita de maneira correta. Então, vereador. Acho o posicionamento dos vereadores contrário, lícito, né? Recebo a devida nota colocada no processo, estaremos analisando, mandando para a Procuradoria, para que depois possamos estar respondendo aos autores. Com a palavra, o vereador Toninho. Toninho, desculpa. Foi você, Gideão. Senhor presidente, com todo respeito a Vossa Excelência, à sua defesa, e eu não vou me ater muito aqui à discussão, porque o que eu já falei já foi colocado nessa tribuna, mas só para clarear a memória de todos nós, nosso regimento interno. Nós temos uma lei orgânica e nós temos um regimento interno. E o nosso regimento interno, ele é claro, no seu artigo 158, parágrafo 2º,
e vou ler pausadamente e só vou fazer essa leitura. A convocação será levada ao conhecimento dos vereadores, vírgula, pelo presidente da Câmara através de comunicação telefônica, vírgula, telegráfica ou em publicação pela imprensa, ponto e vírgula, sempre que possível, vírgula, a convocação far-se-á em sessão, vírgula, caso em que será comunicada apenas aos ausentes. Vossa Excelência não pode convocar uma sessão extraordinária sem que os vereadores não saibam que essa sessão vai se realizar. Nós já tínhamos, desde a primeira sessão, o vereador Aécio e o vereador Marcos Tongo, que não estavam nessa Casa de Leis desde o início da primeira sessão. E no início dessa segunda, vários já tinham saído desse plenário. Não vou me delongar, porque essa questão agora vai caber do bom senso do presidente ou do Ministério Público. Muito obrigado. Vereador, me dá uma parte. Com a parte, vereador Moreira. Vossa Excelência, quando quer, é um grande democrata. E quando quer também, sabe ser humilde por demais. E nós temos solução para resolver isso aí. Acho que a casa não precisa de ficar esticando corda de coisas internas. Eu apelo a Vossa Excelência, porque errar, e é a primeira vez que Vossa Excelência senta na presidência de Câmara, e saber tudo da lei orgânica e tudo do regimento interno, é impossível. Eu mesmo tenho grande parte do regimento interno e da lei orgânica que ainda não consegui fazer interpretações, arquivar na minha memória para poder chegar aqui e estar pronto a debater os assuntos aqui. Isso é coisa normal. Que a nossa preocupação é que não venha do contrário. E aí, Vossa Excelência peca numa coisa. Gostaria que Vossa Excelência olhasse para mim, não ficar lendo a matéria aí para poder depois me responder, não. Então, preste bem atenção. Tem procurador, mas coloque uma coisa na sua cabeça. Não pense que o seu procurador ou os seus procuradores, o seu auditor ou o seu controlador, são os sabichões e o sabe-tudo, não. Não são. Até porque Vossa Excelência tem conhecimento, seja em primeira instância, seja no Tribunal de Justiça, seja no Supremo Tribunal, ou seja, em última instância, que é no Supremo Tribunal Federal, e onde lá estão os ministros, a maior corte da justiça do nosso país, as interpretações são diferentes. E é por isso que eu apelo a isso a Vossa Excelência. É de usar o seu bom senso, a sua humildade, tá certo? Esse coração seu, que é um coração humano, tá certo? A sua fé no Senhor, tá certo? Que é um evangélico. Eu acredito muito em você e gosto muito de você. Você pode ter certeza disso, que estou lhe falando com a maior sinceridade possível. Agora, quando Vossa Excelência recebe o recado do seu procurador, e aí o seu procurador diz que é isso que está certo, se você perguntar a um outro procurador, ele dá um outro parecer. Se você perguntar a um outro, vai ter outro parecer, e na hora do julgamento a gente não sabe o que acontece. O que nós estamos falando, e o que o vereador Isvensto levantou, é uma preocupação que é a mesma minha e que acho que também é a mesma do vereador Nassib, que assinamos essa moção. O quê? Proteção da casa. Nada mais do que isso. E errar, se fosse eu que tivesse sentado aí na presidência, poderia estar cometendo esse erro e muito mais outros, porque eu já sou mais agitado, quero fazer mais rápido, e poderia eu estar cometendo muito mais erros que Vossa Excelência, que acho que Vossa Excelência tenha esse caráter de humildade e sabe reconhecer quando erra. Então, acho que esse é um assunto também encerrado, como encerramos o da ata, e que Vossa Excelência faça um estudo, pedir, e só estou me pronunciando aqui hoje, porque esses assuntos eu conversei com Vossa Excelência pessoalmente no gabinete da presidência. Presidente, faça uma análise, conversa com um, com outro, conversa com o prefeito, conversa com o procurador-geral da prefeitura, com o procurador daqui, vamos fazer uma outra, não tem nenhum problema, é proteção da casa. Obrigado, presidente. Bom, encerrando, então, né, como Vossa Excelência mesmo colocou, já é um assunto já encerrado aqui em debate.
A lei orgânica está aí, todos os vereadores receberam uma quantidade do novo exemplar da lei orgânica. Quem não recebeu pode procurar o legislativo para poder estar recebendo, para que possa estar encaminhando para as pessoas de conhecimento ou darem aos seus assessores para poder estar estudando a lei orgânica. Tenho dito. Não tendo mais nenhum inscrito na tribuna, passa a palavra para o secretário para a leitura da ordem do dia. Ordem do dia da sessão ordinária do dia 12 de fevereiro de 2014. Projeto indicativo a ser deliberado. Processo 5.689/2013, projeto indicativo 63. Indica o Poder Executivo afirmar convênios com o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo para fornecer dispositivos de segurança preventivos às mulheres vítimas de violência doméstica e da outras providências. Autor, vereador Gideão Henriques Venso. Senhor presidente, defendeu o projeto? Com a palavra, o nobre vereador Gideão para defesa da aprovação da matéria. É um projeto indicativo, mas de uma relevância muito grande para o município de Serra. Eu só vou ler um parágrafo aqui da defesa do projeto, um levantamento feito pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Presidência da República, o SPM-PR. Cerca de 90 mil mulheres foram assassinadas em todo o Brasil, vítimas da violência doméstica, entre os anos 80 a 2010. E diante desse quadro, o Estado, nosso Estado aqui do Espírito Santo, ele ocupa a primeira posição nos casos de homicídio contra mulheres. O nosso Estado, ele está em primeiro lugar nos casos de homicídios contra as mulheres. Dados do Mapa da Violência 2012, recente, com a taxa de 9,4 assassinatos para cada 100 mil mulheres. Olha a situação do nosso Estado. E a Serra, o nosso município, segundo a estatística, a Serra é o 5º município mais violento do Brasil. É o 5º município mais violento do Brasil. E nesse ranking, Vitória, a nossa capital, ocupa o 38º lugar. E Vitória, ocupando o 38º lugar, já adotou o botão do pânico para proteção das mulheres vítimas de violência. E a Serra, que está em 5º lugar, nós ainda não temos. Então, aqui está a relevância do projeto, é um projeto indicativo. Eu estive recentemente com o doutor, na época, ele estava na presidência do nosso tribunal, doutor Pedro Valsfeu Rosa, conversando com ele, e nós estamos trazendo para o nosso município, então, esse projeto indicativo, que o nosso prefeito ele possa se sensibilizar e formar esse convênio. É necessário essa parceria do município, o Estado, os poderes se falarem, mas é uma questão de urgência para a Serra. Termos algum dispositivo, e esse é um dos dispositivos que poderá minimizar para algumas mulheres do nosso município. E uma vida vale muito. Uma vida que for salva através da implantação desse dispositivo, já valeu a pena o município investir. Então, nesse sentido que eu peço aos nobres companheiros um voto acompanhando para a aprovação do mesmo. Projeto indicativo de número 63 de 2013, autoria do nobre vereador Gideão Henriques Venso, em discussão, em votação. Senhor presidente, 15 votos favoráveis, um voto contrário, matéria aprovada. Projeto indicativo número 63, 2013, deliberado e aprovado. Senhor presidente, justificativo do voto, mas na verdade é só para agradecer aos companheiros que acompanharam
e eu tenho certeza que o nosso prefeito ele vai se sensibilizar e vai fazer com que esse processo ande e que nós tenhamos, num breve espaço de tempo, esse dispositivo implantado em nosso município. Eu creio que esse já é um grande passo em prol das mulheres de Serra. Obrigado a todos. Projeto de lei ser deliberado. Processo 6.124/2013, projeto de lei 242. Institui no calendário oficial de Jornada Municipal da Juventude Gospel no município da Serra e da outras providências. Autor, vereador Guto Lorenzoni. Projeto de lei 242/2013 em discussão, em votação. Senhor presidente, 15 votos favoráveis, nenhum voto contrário, matéria aprovada. Quero agradecer aos votos dos colegas. É uma matéria interessante porque institui no calendário municipal, fazendo com que a juventude gospel possa ser reconhecida pelo município, pelo trabalho que ela realiza, pelo trabalho que ela desenvolve no município, assistindo também a toda uma sociedade no trabalho do desenvolvimento social. Obrigado. Processo 6.848/2013, projeto de lei 272. Denomina o Centro de Vivência da Terceira Idade do bairro Barcelona, Antônio Correia Perpétua. Autor, vereador Basílio da Saúde. Projeto de lei 272 de 2013, em discussão, em votação. Senhor presidente, 16 votos favoráveis, nenhum voto contrário, a matéria aprovada. Projeto de lei 272, de autoria do vereador Basílio, aprovado. Processo 7.861/2013, projeto de lei 322. Denomina o Centro Municipal de Educação Infantil, CMEI de Barcelona, Marília Modesto Monteiro. Autor, vereadores Basílio da Saúde, Alexandre Chambinho. Projeto de lei 322/2013, em discussão, em votação. Vai harmonizar aí não, Basílio? Senhor presidente, 15 votos favoráveis, nenhum voto contrário, matéria aprovada. Projeto de lei 322/2013, aprovado. Processo 8.173/2013, projeto de lei 332, dispõe sobre a política municipal de planejamento familiar e da outras providências. Autor, vereador Guto Lorenzoni. Projeto de lei 332/2013, autoria do vereador Guto Lorenzoni, em discussão, em votação. Senhor presidente, 15 votos favoráveis, nenhum voto contrário, a matéria aprovada. Incluindo o voto do nobre vereador Rodrigo Caldeira como favorável, 16 votos favoráveis, aprovada a matéria. Projeto de resolução a ser deliberado. Processo 7.086/2013, projeto de resolução 21/2013. Cria frente parlamentar evangélica na Câmara Municipal da Serra e da outras providências. Autor, vereador Gideão Henriques Venço. Projeto de resolução 21 de 2013 a ser deliberado. Autoria, vereador Gideão Henriques Venço. Com a palavra, o vereador. O objetivo é formar essa frente parlamentar evangélica e para tratar dos projetos do segmento evangélico do nosso município, para, junto ao segmento evangélico, estudarmos projetos de leis que sejam de interesse do segmento e ações também voltadas ao nosso município nesse sentido. Então, o objetivo dessa frente parlamentar é estar interagindo junto a esse segmento evangélico, que é relevante em nosso município, ações, projetos e outros, né? Então, nesse sentido também, esse vereador
pede o acompanhamento dessa Câmara para a aprovação do mesmo, atendendo assim o anseio da comunidade evangélica do município de Serra. Projeto de Resolução 21/2013 em discussão e votação. Senhor presidente, 15 votos favoráveis, no voto contrário, a matéria é aprovada. Projeto de Resolução 21/2013 em deliberação, aprovado. Já solicito de ofício, verbalmente, ao vereador Gideão para encaminhar para a presidência o nome de 3 vereadores para compor essa frente. Não tendo mais nada a ser tratado na presente sessão, a mesma estar encerrada. A próxima é regimental.